Carilhos agora tem 15 milhões de espectadores. Muito obrigado, Espanha. Agora sim, já estou mesmo em Cabo Verde. Esta aqui é a zona do Platô. E eu parei aqui nesta praça, que é a Praça Alexandre Albuquerque, para descansar um bocadinho. Tendo em conta que já não durmo há mais 24 horas e também não vou dormir tão cedo. Mas está fixe, está um clima super agradável. Está uma ligeira brisa, estão para aí 24, 25 graus. Já fotografei o Elias, vou meter agora uma foto. Ele veio aqui pedir uma moeda e depois, como eu estava com a câmera, pediu também uma fotografia. Por isso vou dar aqui uma volta, depois ao meio-dia vou almoçar, tirar umas fotos e... see you soon. Ali está um senhor a oferecer outro pacote turístico. Aposto que daqui a 30 segundos ele vai falar também comigo. Eu só vou-te fazer a guia guiada para explicar a história. Você pode fazer uma reportagem para mostrar em outras partes do mundo através de sua página. O bissap não está assim muito aprovado. Isto é feito com folhas de hibisco e é super amargo. Isto é a bebida nacional do Senegal, mas é algo que definitivamente não vou beber outra vez. Mas pronto, pela experiência, é muito amargo. Primeiro quarto da viagem. Isto é a varanda. É um quarto fixe. Isto é um prédio e tem vários apartamentos e num dos apartamentos fica aqui o quarto. Tendo em conta que custou 35 € mais ou menos a noite, é bastante fixe. É limpa, a decoração é gira. Aqui atrás de mim é o meu quarto. Está muito sol, são agora 3 da tarde. Mas o que é que eu vim fazer a Cabo Verde? Eu vim a Cabo Verde precisamente para ver um jogo de futebol. Eu inicialmente queria ter vindo ver o primeiro jogo do Campeonato do Mundo, de Cabo Verde-Espanha. Infelizmente não consegui, mas consegui vir aqui ver o segundo. E portanto Cabo Verde vai jogar daqui a nada com o Uruguai. São 3 da tarde, o jogo é às 9. O meu prognóstico é que Cabo Verde vai ganhar 2-1 ou empata 1-1. Ou seja, eu estou confiante que vim aqui a Cabo Verde para ver o primeiro golo de sempre de Cabo Verde no Mundial. Lembrei de vocês, como eu me chamo? Elias. Ah, tá bem. É bom conhecer, Para conhecer tem que girar, não é? Exato. Exatamente. Aqui à frente está o Jorge, o nosso guia. Foi uma das vezes que nós encontramos no Farol. Então ele recomenda a todos os turistas portugueses para me contactar. Oh. Ele é muito meu amigo. Começaram a construir as primeiras infraestruturas no ano de 1462. Encontraram em 1460, 2 anos depois, começaram a trazer os primeiros africanos do porto da Guiné-Bissau, do porto de Cachau para cá, para vir trabalhar, para vir fazer infraestrutura. Bom, estamos aqui na Fortaleza Real, que era uma estrutura que foi criada no ano de 1587, por quê? Porque quando os portugueses estavam aqui em Cabo Verde, mais concretamente na vila de Ribeira Grande, era uma cidade que era muito movimentada por navegadores de toda a parte do mundo, nomeadamente passavam aqui francês, espanhóis, inglês, holandês,
à procura dos caminhos de sucesso e da prosperidade para a América do Sul e as Caribas. Então a Casa Real Portuguesa autorizou que construísse isto para melhor segurança da vila de Ribeira Grande, que foi inaugurado em 1587, que servia como estrutura de toda a administração aqui na Cidade Velha e servia como uma das grandes referências da defesa da cidade. Então ali começavam a entrar os pequenos embarcações que depois apanhavam outro barco já de uma dimensão maior, que são no passado os veleiros, eram os barcos a velas, iam para ali, depois iam ao Brasil e depois iam aos Caribas. Se foram levados pelos espanhóis, iam para o México, para Santiago de Chile, para Havana na Cuba. Se foram levados pelos franceses, iam a Martinica, a Guadalupe, ao Haiti. E se foram levados pelos ingleses, iam a Trindade e Tobago. Aqui então é a porta que representa Cristo História de Cidade Velha, ok? E aqui é a primeira rua de Cabo Verde, que este que é o famoso Rua da Banana. É ali que tudo começou. Tem 530 anos, estava na Rua da Banana. A primeira rua construída, aquelas casas, servia como casa que albergava os antigos funcionários da realeza portuguesa em Cabo Verde. É a primeira rua portuguesa construída em Cabo Verde, Rua da Banana, 1495. Só o facto de nós teremos fazer um empate com a Espanha, ganhamos uma promoção mundial, porque uma pequena ilha em costa ocidental do Atlântico, que não era conhecido, só ter um empate com a Espanha, campeão do mundo, teremos uma grande visibilidade do mundo, e hoje vamos jogar com o Uruguai, e o nosso guarda-redes agora tem 15 milhões de espectadores. Muito obrigado, Espanha. Estamos muito felizes. E agora sim, equipado a rigor, com uma camisola completamente oficial e verdadeira. Só custou 8 euros, por isso também não podemos pedir propriamente uma coisa oficial. Mas pronto, sempre foi mais barata que outras que tentamos procurar. Já estamos em pré-game, por isso é a altura de jantar, concentrar e ver o jogo, porque afinal de contas foi para isto que eu vim a Cabo Verde, foi para ver o jogo com o Uruguai. Então, let's go. Entretanto já chegámos aqui ao restaurante, ao Alchemist. Está mesmo noite de verão, estão tipo 22, 23 graus com uma ligeira brisa, está mesmo um clima incrível. Ali ao fundo está a passar a Bélgica e Irão. E daqui a uma hora começa Cabo Verde. Podemos jogar lá, trazer a bola para Gary. Vai tentar evitar bem uma ajuda de Canóbio para o que o Uruguai pode sair agora com 3 unidades. Mais uma que está a se pintar do outro lado, que é o Max Arão com o Canóbio a colocar a bola para haver uma finalização cruzada para fora. E logo para fora do Federico Valverde. Atenção a este livre. Amarelo para o jogador do Uruguai, que não vi quem foi. Pensando que é um momento. Pensando que é um momento. Do que eu estou a ver, o Kevin Pina é um jogador que chuta bem de longe. É o Kevin Pina, claro. Era difícil encontrar uma maneira poste e Maxi empata para a seleção celeste. Seja quase de um lance, diria que do nada, não é? E lance estranho até está. Steve Canóbio coloca o Uruguai na frente pela primeira vez neste Mundial. Bem jogado pelo Uruguai. Acho que o Uruguai começou a perceber que. Daqui a pouco iremos completar os primeiros 10 minutos desta segunda parte e na esperança de Cabo Verde regressar pelo menos a uma situação de igualdade. Volta ao veterano guarda-redes Fernando Muslera, agora jogar a Argentina. E é.
delegações europeias, claro. Mas não tem por mais nada, o árbitro manda toda a gente para os hotéis, termina a partida em Miami, os jogadores cá por contexto porque o Diferente a canjaqui. Em vez de levar massa ou arroz, parece quase tipo farinha. E os bocados de carne, em vez de ser tipo desfiados, metem-se inteiro com osso. Eu já estou aqui na IAS, são agora 3 da tarde, eu cheguei aqui às 2h30, estamos aqui 7 pessoas e supostamente são 14 lugares, mais o do motorista 15, por isso só quando chegarem mais 7 pessoas é que nós podemos ir embora. A minha expectativa era chegar ao Tarrafal no máximo às 3, 4 da tarde e eu acho que na melhor das hipóteses vou chegar às 5, 6 da tarde, mas pronto, vamos esperar que seja rápido e see you soon. Finalmente vamos sair, quase 1h30 depois. Já cheguei aqui ao Tarrafal e já estou no hotel, são agora 6 da tarde. Foram 3h30 quase para conseguir chegar desde a praia até aqui, mas pronto. O quarto é fixe, apesar do nome ser Pensão Pôr do Sol, isto é mesmo um hotel, aliás tem vários quartos em vários pisos. A praia fica já ali, a seguir estas casas. Kevin de Pina, médio de 29 anos, entra para a história do futebol cabo-verdiano ao fazer o primeiro golo de Cabo Verde numa fase final do Mundial de Futebol. Ontem, depois de jantar, quando estava a vir para o hotel, comecei logo a sentir um desconforto. Passado para aí 1 ou 2 horas, vomitei a primeira vez. Mais 1 ou 2 horas, vomitei a segunda. Hoje de manhã, por volta das 6 da manhã, vomitei uma terceira vez. No entanto, as opções que eu tenho não são muitas, porque supostamente não existe nenhum hospital aqui no Tarrafal. Existe uma delegacia de saúde. Diz na internet que existe, mas no Google Maps não encontro rigorosamente nada. Por isso vou ter de perguntar na recepção.
Aqui provavelmente era a sanita, ou o sítio improvisado onde faziam as necessidades. Tem ali uma torneira, por isso provavelmente aqui era o chuveiro. Aqui era a lavandaria, muitos tanques para lavar a roupa. Imaginem ficar aqui fechado durante dias, com a porta fechada, claro, só com luz a sair daqui. Desta vez não vou arriscar ir naquele lugar. Eu fui ali na janela, mas este lugar aqui é sempre desdobrável. E como o banco partiu, eu tive de levar outro senhor em cima da minha perna durante a viagem quase toda. Desta vez vou aqui quase à frente à janela, até porque quanto mais à frente melhor, para não enjoar. Nos bancos da frente não tem muito espaço para meter a mochila, então acho que aqui é melhor. E assim consigo ir à janela na mesma, consigo ver a vista e vou mais à frente e mais tranquilo. São quase 5 da tarde e cheguei finalmente ao último alojamento desta viagem. Este tem o quarto um bocadinho mais pequeno, mas está super bem situado porque fica na Avenida Amílcar Cabral, que é a avenida principal do platô. E vou voltar ao restaurante onde almocei logo no primeiro dia, quando cheguei aqui. Tendo em conta que é a primeira coisa que eu vou comer hoje, não vou arriscar e vou comer uma sopa de cenoura e gengibre. Eu preferia comer a sopa de legumes, mas a inteligência artificial disse-me que a sopa de cenoura e gengibre era a melhor opção. E depois de 2 refeições seguidas na Casa Cachupa, desta vez vim ao restaurante que me faltava, que é mesmo ao lado, e chama-se, se não me engano, José da Rosa. É 12:15, por volta da 1 depois tenho de ir para o aeroporto, porque tenho voo às 4 da tarde.